Sim, concurseiro, mestre Mário chegando, resolução de questões hoje da banca Sebrasp-CESP. Aqui está o edital, você vê, é um edital mais extenso. Então vamos lá, correção gramatical e o sentido, então a gente tem de já grifar aqui também o sentido, seriam mantidos caso a forma verbal a em agravuras em abrigo fosse substituída por eu tenho de observar em qual alternativa está a palavra que posso substituir a. Então, primeiro ponto, verbo haver, primeira coisa que você vai fazer é escrever existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que é empregado somente na terceira pessoa do singular. Então, houve guerras, existiram guerras. Essa questão é bem interessante que traz justamente o verbo que pode substituir o a. Então, há gravuras, não importa se o termo que vem depois está no singular ou no plural. E lembrando que gravuras aqui não é o sujeito, porque aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Então, o verbo haver no sentido de existir, sempre empregado terceira pessoa do singular. Podem haver, será que sim, podem haver gravuras? Não, porque se o verbo principal é impessoal, ele vai transferir a impessoalidade para o seu auxiliar. Eu sempre brinco, se o verbo principal, ou melhor, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também será. Então pode haver. Tinham, muita gente acha, na escola tem muitos alunos. Errado. Isso daqui, de acordo com a norma padrão, eu não uso o verbo ter, correto? Eu vou usar o verbo haver mesmo. Na escola há muitos alunos. Nada de na escola tinham muitos alunos, não. Existiu, não. O correto é existem, porque gravuras está no plural, aí gravuras já vai exercer a função de sujeito. Então, existem gravuras, gravuras existem. Interessante porque o verbo haver é impessoal, mas o existir você vai conjugar normalmente. Sujeito no plural, verbo também no plural. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica as palavras. Observe que a mesma regra, ou seja, tenho de saber, será que todas são monossílabos, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Você vai se lembrar de que começa da direita para esquerda, correto? Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. E e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em
N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos E e O das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos E e O nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, o que eu vou observar? Já vou identificar, será que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona ou monossílabo? Se tem uma sílaba só, é monossílabo, não é isso? Então, o que você vai observar agora? Se é monossílabo, e aqui eu já tenho, por exemplo, proparoxítona, eu já sei se é uma proparoxítona e monossílabo não podem ser acentuados pela mesma regra. Aqui eu vou deixar, porque eu quero chamar sua atenção para cá. Comece pelas proparoxítonas, não é isso? Então, quando a antepenúltima sílaba é acentuada, eu tenho uma palavra proparoxítona, não é isso? Então, proparoxítona, aqui eu já vi que eu tenho uma oxítona, não são acentuadas pelas mesmas regras, então já descartei. Também, qual que é a sílaba tônica? A última. Se é a última, eu tenho uma oxítona.
E aqui, literários, a sílaba tônica é a penúltima. Experiências, da mesma forma, penúltima, não é isso? Se é penúltima, é paroxítona e oxítona, descartei. Agora, por que eu não descartei a B ainda? O ela é o quê? Mono, não é isso? E o só, uma sílaba também, então, novamente, mono. E o será, aqui as bancas colocam e confunde muita gente essa técnica do examinador. Será é uma oxítona. Você observa que ela é uma palavra de sílaba, porque tem duas sílabas. Então, oxítona terminada em A. Então, descarto a alternativa B, porque eu tenho um oxítona e dois monossílabos. A alternativa correta, C. Qual que é a sílaba tônica? Nada de prios, né? Aqui a sílaba tônica será qual? Será o próprios, não é isso? Próprios, então ela é paroxítona, aqui é o vi, novamente paroxítona, e aqui é o quê? O quência. Então aqui só o quen. Então eu já vi que eu tenho, neste caso, palavras paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima, e todas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Meu nome é mestre Mário ou Mario? Mário. Então, eu acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E aqui, mas não poderia ser proparoxítona? Algumas bancas classificam também essas paroxítonas terminadas em ditongo como proparoxítonas. Seriam as proparoxítonas acidentais. Então, aqui, correto, alternativa C. No terceiro período do segundo parágrafo, a forma verbal levara está flexionada em que tempo? Se você já estuda, já compreende um pouco mais sobre verbo, você vai falar assim, urá, amara, bebera, partira. Então vamos ver? Eu estava lá, assisti mais uma vez a mágica transformação do deserto em Jardim do Paraíso. E vendo o céu escurecer bonito, depois de tantos meses de desesperança, os compadres diziam que eu lhes levara o inverno nas malas. Então, levara, aqui quando termina em ra, essa desinência, vai ser o quê? Um pretérito perfeito do indicativo? Nada de pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Pretérito perfeito vai indicar uma ação que ocorreu no passado e pronto. Então, seria o quê? Levou, ou então levei, correto? Futuro seria o quê? Futuro do modo indicativo, eu levarei alguma coisa. Tempo futuro do modo subjuntivo também não. Quando eu levar alguma coisa, não. Presente, eu levo. Então, aqui vai ser o quê? Pretérito mais que perfeito do indicativo. É orar. Expressando a ação de levar, expressando que a ação de levar aconteceu antes de outra ação. O que é o pretérito mais que perfeito? Uma ação no passado que ocorre antes de outra ação também no passado. Simplesmente isso. Olha aqui. Aconteceu anteriormente ao momento em que os compadres viam o céu escurecer bonito. Observe aqui, vamos voltar? E vendo o céu escurecer bonito, primeiro, será que eles viram o céu ou foram levados? Observe. Depois de tantos meses de desesperança, os compadres diziam que eu lhes levara o inverno nas malas. Então, a ação que ocorre antes de outra no passado, a alternativa é. Colocação pronominal, para você que já faz parte dos meus cursos, você vai se lembrar de que colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Ínclise, o pronome vem depois do verbo. Show de bola? Você também já me ouviu falando de Enéas 4Ps. Você conhece Enéas 4Ps? Então vou trazer para vocês agora a explicação do Enéas 4Ps. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto?
O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava: meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4Ps. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4Ps, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4Ps. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, agora que já viu, o que eu preciso? Analisar as assertivas. Não me lembro. Aí você já falou, opa, não, palavra negativa. N de Enéas atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e eu tenho um caso clássico de próclise. Se tem palavra atrativa, eu tenho de ter próclise. Não me lembro de vozes. O pronome me fosse deslocado para logo após lembro, ficaria lembro. Aí lá está falando que seria mantida a correção gramatical. Se eu falasse não lembro-me, não seria mantida, está errado, porque a única forma correta de próclise é não me lembro. Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para ela. O pronome nos fosse deslocado para logo após preparando-nos. Seria mantida a correção gramatical? Estávamos o tempo todo em guerra ou preparando-nos. Correto.
Então, aqui pode, esse verbo no gerúndio pode vir antes ou depois. A realidade me assustava. O pronome me fosse deslocado para logo após assustava. A realidade assustava-me. Tem Enéas 4Ps na 3 e na 2? Não tem Enéas 4Ps. Se não tem Enéas 4Ps, você já sabe, a próclise não é obrigatória. Tem Enéas 4Ps, próclise obrigatória. Então, a 3 está correta. As duas formas, então, somente a 2 e a 3 estão corretas. No trecho, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na popa. A vírgula foi empregada para que as mulheres se sentavam na proa e os homens se sentavam, aí eu retiraria a vírgula, né? E os homens se sentavam. Então, essa vírgula aqui, ela veio para substituir um termo que já foi citado anteriormente para evitar a repetição. Ela marca a supressão quando você retira o verbo. Olha o zeugma aí, figura de linguagem, zeugma, que é você vai usar a vírgula no lugar de um verbo, geralmente o verbo, como ocorreu aqui, de um verbo já foi citado anteriormente, para evitar a repetição. Correto? A vírgula pode ser usada nessas outras situações, sim, mas não é o caso. As mulheres sentavam na proa das canoas e os homens se sentavam. Ah, repetitivo, chato. Então vou colocar essa vírgula. No primeiro parágrafo do texto, o emprego do sinal indicativo de crase. No trecho, temas urgentes à saúde, temas urgentes ao ato de cuidar da saúde. Deu ao por uma palavra masculina, quando eu substituo, terá a crase antes de uma feminina. Lembrando que a crase é a junção da preposição, se é urgente ao Brasil, é urgente a alguma coisa. Mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo feminino também, saúde. Então é isso. O que é crase? Junção da preposição. Para você usar crase, se eu disser, por exemplo, eu amo a vida, vai ter crase? Não, porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Com verbo transitivo direto não tem crase. Por quê? Para ter crase eu preciso de alguma coisa que exija a preposição a. Então, urgente exige a preposição a, mais o a de saúde. Pelo emprego do substantivo feminino saúde, que possui sentido geral, nada disso. É a contração da preposição a, exigida pelo termo urgentes, com o artigo definido feminino a, que confere caráter definido ao termo saúde pública. Perfeito. Junção da preposição mais o artigo definido feminino. Pela regência verbal da oração também não, função sintática, nada disso, gente. Crase é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a. Pela obrigatoriedade do acento grave na preposição, que introduz locuções adverbiais formadas por palavra feminina. Ah, pode ser. Se eu disser, ele chega à tarde. Aí, nesse caso, eu teria uma locução adverbial de base feminina e eu usaria crase. Mas não é o caso. A justificativa perfeita, alternativa B. No trecho, assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empáticos com a prática. O termo fortes está flexionado no plural porque concorda com a palavra bíceps. Vamos ver? Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes. Quem vai ficar mais forte? Os bíceps? Não, nós. Não é isso? Nós. Então, assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes. Aqui está se referindo a nós, por isso que está no plural. O termo empáticos poderia ser substituído por empáticos, sem prejuízo da correção gramatical? Então, vamos ver aqui. Assim como, vou até colocar aqui, nós podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empáticos. Nós, empáticos. Então, a alternativa B aqui, não poderia. Cada vez mais empático, aí seria só eu. Os termos fortes e empáticos estão no plural porque concordam com o sujeito elíptico, que eu coloquei aqui, oculto ou desinencial, da forma verbal nós. Então, nós somos fortes, nós somos empáticos. Perfeito aqui. As duas ocorrências da forma verbal poderiam ser substituídas por pós, sem prejuízo da correção gramatical? Com certeza não, olha lá. Assim como posso treinar os bíceps na academia
e ficar mais fortes, posso ser cada vez mais empáticos? Não, aí eu teria de usar aqui empático. Então, alteraria, porque aqui é o quê? Concordância nominal. Você vai se lembrar de que o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. A forma verbal ficar poderia ser substituída por ficarmos. Mas o sentido original do trecho seria alterado? De jeito nenhum. Poderia ser substituída por ficarmos? Sim, observe. Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficarmos mais fortes. Ok, substituiria, mas seria alterado de maneira alguma. Letra C, decoração, gabaritou a questão. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Vamos ver. No terceiro período do primeiro parágrafo, seria gramaticalmente correto incluir acento diferencial na forma verbal tem, escrevendo-se tem. Primeira coisa, tem aqui eu já sei que é da terceira pessoa do plural. Eles ou elas têm. Para que tenha acento diferencial, tem de estar no plural. A fim de que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com os termos da informação e da comunicação. Trouxe aqui a passagem. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado. Primeira coisa, concordância verbal na sua prova de qualquer banca que seja, identifique o sujeito, faça a pergunta. Vamos melhorar aqui. O que tem aumentado no decorrer de milênios? A inclusão da informação e da comunicação. Então aqui eu já consegui identificar, primeira coisa, o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular. O que o enunciado traz é, será que eu poderia colocar tem aqui no plural? Então, primeira coisa, identifiquei o sujeito. Segundo passo, identificar o núcleo do sujeito. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito, com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Lembre-se disso, o examinador, as bancas geralmente colocam o verbo distante do sujeito para confundir. Então, a inclusão da informação e da comunicação. O núcleo do sujeito aqui é o quê? Inclusão, não é isso? Então, vou colocar aqui. Núcleo do sujeito. Aí você já sabe, quando aparece aqui núcleo do sujeito, o verbo concorda com ele. A inclusão está no singular, por isso o verbo está no singular. Então, está errado porque fala aqui. Seria correto incluir o acento diferencial? Seria correto colocar no plural? Não, a fim de que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com da informação e da comunicação. Esse adjunto adnominal aqui não pode. O verbo vai concordar com que? Pode ser que seja adjunto adnominal, não importa. Você sabe. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Neste caso aqui, substantivo inclusão. Então, eu vou falar o quê? A inclusão tem no singular. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e não o verbo concorda com o adjunto adnominal ou complemento nominal. O que tem aumentado da informação e da comunicação? Não. A inclusão que tem aumentado. Por isso, não pode ir para o plural. Com relação aos aspectos linguísticos, vamos julgar o item que se segue. Vamos ver. No segundo período do terceiro parágrafo, a supressão da vírgula empregada logo após supressão é quando você vai retirar. Se você retirar a vírgula empregada após ambiental, vai alterar o sentido e vai manter a correção gramatical. Então, trouxe aqui somente o parágrafo. Situações, a passagem do parágrafo. Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima, vírgula. Este trecho que está entre vírgulas, será que eu poderia retirar somente esta vírgula aqui? Aumenta ainda mais a probabilidade de que zoonoses alguma coisa. Então, caro concursando, aqui é muito importante você se lembrar. Primeiro, esta vírgula foi empregada por que motivo? Causadas principalmente. Então, aqui você já observa que veio este trecho aqui, este aposto aqui, você vai identificar que ele é o quê? Quando falo lá de aposto, nós já sabemos que é aquele trecho que você pode suprimir, você pode retirar
é o que chamamos de termo acessório da oração. Então, ele vem para explicar. Isso daqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial ou adjetiva? Adjetiva, o quê? Quando ela vem com vírgula, ela é explicativa. Se ela vier sem vírgula, ela é restritiva. Só que aqui você vai observar, aí você vai falar, mestre, mas para termos uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu tenho que ter uma conjunção. Nem sempre. Se ela for reduzida de particípio, vou colocar aqui então, explicativa, reduzida de quê? De particípio, ado ou ido, falado, partido, particípio. Por isso que ela não tem a conjunção. Se você quiser desenvolver esta oração, você vai colocar a conjunção. Eu poderia falar situações de desequilíbrio ambiental que são causadas principalmente por desmatamento. Aí você colocando a conjunção, nós temos uma oração desenvolvida. Mas aqui, voltando à questão, poderia retirar ou não a vírgula? Esta questão, ela está contemplando o quê? As orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas, nós temos duas delas, não é isso? Ela pode ser explicativa ou restritiva. Elas possuem o valor, a função de adjetivo. Elas vêm introduzidas pelo pronome relativo, então você observa que nós temos o que e vão exercer a função de quê? Adjunta adnominal em relação ao substantivo ou ao pronome da oração antecedente. Resumindo, estas orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de adjetivo, são iniciadas pelo pronome relativo, você vai observar que vai aparecer o pronome relativo que, como aparece na maioria das vezes que as bancas cobram, correto? E, como fala aqui também, vão exercer a função de adjunta adnominal. Adjunta adnominal não é aquele que vai caracterizar o substantivo ou também o pronome, então aqui já fica mais fácil. São duas, nós temos a explicativa, eu sempre falo, o E não vem perto do C, então explicativa é aquela que vem com vírgula. Já a restritiva, PQRS, não é isso? É aquela que vem sem vírgula. A explicativa, ela vem para explicar o termo anterior, como fala aqui. Explicar ou esclarecer o termo anterior. Vai atribuindo-lhe uma qualidade ou informação, como fala aqui. E o que eu disse, com vírgulas, elas são o quê? Isoladas por vírgula. Maria, que é uma linda mulher, acabou de sair. Primeiro ponto. Maria, que é uma linda mulher. Aqui você já consegue identificar pronome relativo, não é isso? Então, essa linda mulher aqui está explicando quem é Maria. Por isso que ela é explicativa, porque ela está explicando ou esclarecendo o substantivo próprio Maria. E eu disse também que essas orações subordinadas adjetivas, elas vão ser ou podem ser suprimidas do período da frase. Por quê? Ela é um termo acessório. Observe, eu poderia retirar? Maria acabou de sair. Não interferiria na frase. Então, termo acessório, acessório não é algo que você usa, por exemplo, o cinto, um brinco, um boné, você pode retirar que não tem problema. Então, termo acessório é aquele que pode ser retirado. Então, neste caso aqui, nós já vimos que é uma linda mulher está explicando que é Maria. E como eu disse, as explicativas vêm acompanhadas ou isoladas do termo anterior por vírgula. As pessoas que moram nesta rua são muito sábias. Então, aqui você já consegue identificar, primeiro, as pessoas, substantivo, não é isso? Aqui, nós temos o quê? Este que é um pronome relativo que ele está retomando o substantivo pessoas anterior aqui. Então, você já observa, aqui vem explicando quais pessoas, aquelas que moram nesta rua. Então, neste caso aqui, nós já vimos que isso aqui é um aposto explicativo. Aposto é termo acessório. Então, está explicando o termo anterior, vem isolado por vírgula.
Já as restritivas, elas vêm sem vírgula. Observe que restritiva, o objetivo é o quê? Restringir ou limitar a significação do termo antecedente. As pessoas que gostam de esporte vivem mais. Você vai falar, quem vive mais? As pessoas, o quê? Pronome relativo. Os estudantes, pronome relativo também. E aqui eu já sei o quê? Que neste caso, quando está sem vírgula, está restringindo. Eu estou me referindo a quê? Somente as pessoas que gostam de esporte. Aqui eu sei que vai alcançar seus objetivos somente o estudante que se dedica mais. Então, neste caso, quando restringe ou limita, eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Já a explicativa vem isolada por vírgula, a restritiva, que vai restringir, não vem isolada por vírgula, correto? Então, voltando aqui à questão, agora que você já consegue compreender, será que aqui eu tenho uma explicativa, como disse, ou tenho uma restritiva? Eu tenho uma explicativa porque ela vem separada por vírgula. Isso daqui é um aposto, não é isso? É um termo acessório que você pode retirar. No enunciado fala, a supressão da vírgula empregada aqui, depois de ambiental, alteraria o sentido do texto? Sim. Vai manter a correção gramatical? Não. Porque se eu tirar só esta vírgula aqui, não pode. Por quê? Aí vai entrar em cena o que eu chamo de SVC. Aula de pontuação, você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe. Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima aumentam. Então, aqui eu tenho o sujeito, situações de desequilíbrio ambiental, e aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo pode ter só uma vírgula? Não. Se forem duas, como está aqui, está correto. Por quê? Porque eu tenho um aposto. Que seja um aposto, que seja uma adjunta adverbial, ele virá separado por duas vírgulas. Por uma, não. Então, vai manter a correção gramatical? Errado. Vou descartar. Aqui está errado porque eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa. Ela vem isolada por duas vírgulas e não por uma. Então, não poderia retirar esta vírgula. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. A supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo as prejudicaria a correção gramatical do texto? Nem mesmo o hermético universo do direito resistiu às mudanças tecnológicas. Se eu retirasse aqui e colocasse somente resistiu às mudanças tecnológicas, será que prejudicaria? Crase, primeira coisa, lembre-se de quando não usar. Não use o crase antes. O que as bancas mais cobram? Antes de verbo, antes de palavra no masculino. Verbo, principalmente o verbo, quando aparecer lá a frase, a partir de hoje, sem crase. Palavras no masculino, a pé, a prazo, não usa crase também. Sempre brinco, né? Se você colocar crase antes de a pé, se você colocar crase antes de palavra no masculino, você vai andar a pé e comprar a prazo. Por quê? Não usa crase, não vai passar no concurso. Então, não pode. Não usa o crase antes dos pronomes indefinidos também. Aqui é muito importante você se lembrar. Antes dos pronomes pessoais também. Antes dos artigos indefinidos também. Eu não vou usar crase. Aqui está aquilo que as bancas mais cobram. Vamos ver aqui. Quem resiste, resiste a alguma coisa, não é isso? Ele resistiu ao tumulto, por exemplo, ao ato. Então, se deu ao antes de uma palavra no masculino, usaremos crase antes de uma palavra no masculino. Resistiu às mudanças. Quem resiste, resiste a alguma coisa, mas o as de as mudanças deu às mudanças tecnológicas. Então, eu não posso suprimir a crase aqui. Prejudicaria? Prejudicaria. Está certinho aqui quando você opta pela alternativa, pela palavra certo. Vamos fazer aqui da mesma forma a respeito das ideias, dos sentidos e aspectos linguísticos. Julgue o item que se segue. A correção gramatical do texto seria mantido caso o adjetivo primitivas no trecho ferramentas de pedra primitivas fosse flexionado no singular. Primeiro ponto, vamos entender.
Ferramentas de pedra primitivas. Esse adjetivo que vai caracterizar aqui, ele está caracterizando o quê? O termo ferramentas, não é isso? Porque aqui eu tenho um substantivo no plural. Então, se o substantivo está no plural, concordância nominal, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Substantivo feminino no plural, adjetivo feminino no plural. Então, o que fala aqui? Seria mantida a correção se o adjetivo primitivas fosse flexionado no singular, embora o sentido original do trecho e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem alteradas. No original, o adjetivo qualifica o termo ferramentas, foi o que eu disse. Primitivo está se referindo a ferramentas. Com o emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo pedra. Aqui seria eu colocar assim, ó, ferramentas, vamos escrever aqui, ferramentas de pedra primitiva. É isso que está falando lá, pedra primitiva. Então, a partir do momento que esse adjetivo aqui está no singular, vamos colocar aqui. A partir do momento que eu coloco este adjetivo no singular, ele está concordando com o termo aqui, com o substantivo pedra, que também está no singular. Então, pode ficar assim? Pode, é o que fala aqui. Com o emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo pedra, certo? Aqui, por quê? Quando eu falo lá, ferramentas de pedra primitivas, o adjetivo está se referindo às ferramentas. Quando eu falo ferramentas de pedra primitiva, primitiva está qualificando, caracterizando o substantivo pedra que está no singular. Por isso a questão está correta. Primeira questão nós temos aqui, você pode observar que são questões certo ou errado. Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Além da forma presencial em que o aluno. Este trecho eu retirei do texto. Vamos ver o que pede a questão. A substituição da expressão em que pelo termo onde manteria a correção gramatical do texto. Primeira coisa, você já deve saber que onde você vai usar quando se referir a lugar físico. Esta é a escola onde estudei, lugar físico. Se não for lugar físico, você vai usar em que. Observe, além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência pelo menos 75% das aulas. Forma presencial é local físico? Não é. Você só pode usar onde se for local físico. Então, manteria a correção gramatical do texto? Errado, nada disso. Não vai manter porque onde eu uso somente para lugar físico. E aí você pode ter dúvida também relacionado a aonde. Aonde você vai usar com os verbos que vão exigir a preposição a. Por exemplo, se eu disser fui, onde você estava ou aonde? Fui aonde? Por quê? Quem vai a algum lugar. O verbo ir, aula de regência, ele exige a preposição a. Mas aqui, o que contempla esta questão de nível médio é justamente isso. Onde é para o lugar físico. A respeito das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item. Vamos ver aqui. A preposição de, no primeiro período, poderia ser substituída pela preposição por. Se é braspe, aqui é sempre interessante, eu gosto de circular. Se é com ou sem prejuízo. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto. O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Será que eu poderia falar o medo é um sentimento conhecido por toda criatura viva? Poderia sim. Então, eu poderia fazer essa substituição da preposição de por sem prejuízo de correção gramatical? Certinho aqui. Por quê? Observe só aqui. Quando aparecer aqui esta palavra conhecido, João é conhecido de todos ou também por todos. Quando aparecer aqui esta palavra, o vocábulo conhecido, ele pode ser, você pode utilizar a preposição de ou a preposição por com ele. Então, aqui neste caso, certo, seria mantido
mantida a correção gramatical e também o sentido do texto. Ainda a respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação. Acentuação gráfica, lá no nosso curso de português você encontra a aula teórica e a resolução de questões, muitas questões que contemplam também acentuação. E agora, primeiro ponto, tem acentuação, você precisa saber, olha, é monossílabo? O que é monossílabo? Uma sílaba. Então vamos colocar o M de monossílabo aqui, M aqui também primeiro. Todas as palavras são monossílabos, porque só tem uma sílaba. Agora, será que a acentuação aqui, a regra é a mesma? Então, primeiramente, só. O que fala a regra dos monossílabos tônicos? Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Será que acentuo também aqui com OI, EL? Será? Veremos já. E EI também. Então, neste caso aqui, eu já vi, eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em só, em O, aliás, né, seguidos ou não de S. Só e nós, mesma regra. E dói, vamos colocar aqui abaixo. Dói. Dói é monossílabo, só tem uma sílaba. Só que aqui nós temos qual que é a justificativa para que essa palavra seja acentuada. Porque aqui eu tenho um ditongo aberto, oi. Aí você vai falar assim, mestre, mas os ditongos abertos, vou colocar aqui, el, ei e oi não mais são acentuados depois do acordo, certo? Parcialmente certo. Por quê? Você vai se lembrar de que eles não são acentuados nas paroxítonas, que quando tem uma penúltima sílaba tônica. Nas paroxítonas, esses ditongos não são acentuados, correto? É o exemplo da palavra o quê? Assembleia, não é isso? Não tem acento. Andréia. Nós temos também lá, por exemplo, a palavra Android, não tem acento também. Por quê? É paroxítona, não acentua os ditongos abertos, ei, oi e el das paroxítonas. Mas se for da oxítona, vou colocar aqui também, mas se for uma palavra oxítona ou monossílabo, como é o caso da palavra dói ou monossílabo, você acentuará. Então aqui é importante você se lembrar disso daqui. Então, se for neste caso aqui, nós temos o quê? Um monossílabo é acentuado, correto? É o mesmo caso, por exemplo, de cowboy, não é isso? Cowboy aqui, olha aqui, é uma oxítona. Se for oxítona, o monossílabo é acentuado. Se for paroxítona, não. Então aqui eu já vi. Justifica-se pela mesma regra? Errado. Por quê? Porque aqui não é a mesma regra. São monossílabos? São. Mas aqui é por quê? Monossílabo tônico terminado em O. Monossílabo tônico terminado em O seguido de S. E aqui é o quê? Um monossílabo tônico, mas com ditongo aberto OI. Então, são acentuados, mas não pela mesma regra. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. O emprego do acento nas palavras número e cerâmica justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Caro concursando, muito importante você se lembrar de que, quando tiver questão contemplando acentuação, comece pelas proparoxítonas. Por quê? Toda proparoxítona é acentuada. Então, se você já identifica, você já vai eliminar algumas alternativas. Número, você começa da direita para a esquerda, então ela é o quê? Proparoxítona, não é isso? E cerâmica, será que é proparoxítona também? Cerâmica também proparoxítona. Então, eu já sei, todas as proparoxítonas são acentuadas. Neste caso aqui, justifica-se a acentuação com base na mesma regra. Por isso que está certa a questão.